Calorosas saudações, meus amigos. Como estão? Tudo bem? Terça-feira, dia de mais uma live. Como sabem, lives diárias sempre a iniciarem entre as 19 e as 20. Hoje temos aqui mais um tema relevante, ou seja, o tema de hoje é quais é que são as características mais difíceis que os amigos têm para fixar nas aves, nas espécies, nas raças que vocês criam. Penso que é um tema também com muito conteúdo. Não é fácil conseguirmos ter uma determinada ave, uma determinada espécie que criemos, uma determinada raça e que consigamos fixar todas as características de forma igual. Existem sempre uma ou duas ou até mais características que são extremamente complicadas de colocar. Portanto, penso que é um tema interessante para nós debatermos aqui um bocadinho hoje. Vamos aqui dar um tempo. Eu estava aqui a mostrar os London Fancy. Hoje estiveram aqui cerca de 40 graus, meus amigos. Isto tem sido 38, 37, 39, hoje 40. Penso que amanhã vem outra vez mais calor. E é sempre um stress aqui para que as aves não se vaiam abaixo, não morram, não fiquem demasiado quentes com o excesso de calor que se faz sentir. Já começa a produzir-se aqui uma pequena onda de calor e então é sempre aqui um stress com borrifadelas, troca de água dos bebedouros várias vezes ao dia, banheiras, etc. É sempre aqui um stress. E então, agora que o tempo está um bocadinho mais calmo, neste momento estão aqui à volta de 31 graus mais ou menos, e então é tempo de pôr aqui os London Fancy no decorrer aqui da live ou oxidarem um bocadinho ao sol. Ora, o amigo José Carlos Nunes hoje foi o primeiro. Boa tarde, Santos Costa, e a todos os criadores. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, ouvi dizer que estás de férias, hein? Parabéns. Yuri Carvalho, boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? José Pedrulho, boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Seja bem-vindo. Hilário Moreira, muito boa tarde, Sr. Vítor. Olá, Sr. Hilário, como está? Tudo bem? Meus amigos, para quem ainda não for subscrito no canal, subscrevam o canal, ok? É uma grande ajuda aqui que nos dão. É a única coisa que pedimos aqui em troca, é que subscrevam o canal. Deixem também o vosso gosto, é também muito relevante para o canal vocês deixarem aqui o vosso gosto. E partilhem a existência do canal nas vossas redes sociais. É extremamente importante darem conhecimento que existem este tipo de lives, existe este tipo de convívio no mundo da ornitologia em Portugal, que nos permite estar aqui unidos enquanto família, a falarmos de algo que ao fim e ao cabo acaba por nos unir, que é nada mais nada menos o amor pela criação de aves, ok? Hoje temos aqui o parceiro comercial Geek, uma loja situada nos Açores, nomeadamente em Ponta Delgada. Para os amigos criadores açorianos, tem aqui uma promoção que o nosso parceiro comercial, a loja Geek, coloca ao vosso dispor, 5% de desconto em todas as compras que efetuem lá na loja, ok? Chegam à loja, fazem as vossas compras, no final, quando vos é apresentada a conta final, apresentem o código promocional que se encontra aí no segundo link da descrição para terem automaticamente 5% de desconto, ok, meus amigos? Ora, Hilário Moreira, aqui 33 no exterior e 26 no interior do Canaril. Hoje foi puxado, hoje estiveram aqui entre as 4 e as 5 e meia, mais ou menos, estiveram aqui 40 graus. É complicado, é muito complicado. Mas pronto, temos que tentar ajudar os passarinhos a ultrapassar estas temperaturas. Adalberto Balbino dos Santos, boa tarde aqui do Brasil. Olá, meu amigo, como está? Seja bem-vindo aqui à live. João Carlos Badal, boa tarde, companheiros. Olá, amigo João Carlos, como está? Tudo bem? Ilídio Gomes, boa tarde, amigos criadores. Está muito calor e, como sempre, Portugal está todo a arder. Olá, amigo Ilídio, como está? Seja bem-vindo. É verdade, existem várias zonas do país onde estão a deflagrar fogos nesta altura. Um forte abraço aí para os bombeiros que fazem um trabalho excepcional. Força aí, nós estamos com vocês da forma que nos é possível, não é? João Carlos Badal, Elvas, um calor brutal, pois acredito aí, Alentejo, no interior, não deve ser fácil, nada fácil. Eu aqui estou perto do Rio Tejo, estou a sensivelmente 20 km do rio e noto uma diferença abismal, por exemplo, para a Moita ou para o Montijo, que também estão aqui a cerca de poucos quilómetros daqui da minha zona, mas como tanto a Moita como o Montijo são terras ribeirinhas, ou seja, o Rio Tejo passa ali naquela zona, o estuário do Tejo,
e essas zonas acabam sempre por ter 3 ou 4 graus a menos do que aqui. Eu aqui, como já estou mais metido para dentro, já não passo ao Rio Tejo aqui tão perto, está a cerca de 20 km de distância, e já noto grandemente a diferença daqui, por exemplo, para a Moita, que é a terra a seguir, aonde eu estou. Portanto, imagino para o interior, não é? Joaquim Araújo Pires Moreira, boa tarde, Vítor e a todos os criadores. Olá, amigo Joaquim, como está? Tudo bem? Carlos Silva, boa tarde, amigos. Olá, amigo Carlos, como está? Seja bem-vindo. E então é assim, meus amigos, hoje temos aqui esta temática. Quais é que são as características mais difíceis de fixar nas espécies ou raças de aves que criam? Eu aqui, relativamente aos Gloucesters, normalmente a maior dificuldade com que eu me deparo agora, já me deparei com outras dificuldades no passado, neste momento estão controladas, já as consigo maniatar geneticamente para ter aqui o melhor possível. Mas no momento aquilo que eu considero que seja mais difícil aqui no Gloucester talvez seja principalmente nas aves coroadas as aves apresentarem coroas perfeitas. E porquê as coroas? As coroas no Gloucester têm uma característica que foi alterada de há uns anos para cá. Há uns anos para cá estávamos habituados a ver aquelas coroas, aqueles tupetes muito farfalhudos que por vezes ultrapassavam a ponta do bico, tapavam na totalidade os olhos, e o standard atualmente refere que as coroas, os tupetes, não podem ultrapassar a ponta do bico e os olhos das aves têm que estar visíveis, ou seja, as penas das coroas não podem tapar os olhos dos Gloucesters, ok? Isto depois provoca aqui uma situação de que geneticamente temos que ter muito cuidado para não termos, como nós sabemos, a coroa do Gloucester tem que ser uma coroa que se origina no centro da nuca, tem que haver ali um pontinho muito bem definido e todas as penas têm que nascer daquela zona e caírem uniformemente em todos os sentidos da cabeça da ave. Portanto, a ave já vai ter que ter uma cabeça bem redonda para que a coroa também seja o mais redonda possível. Nós, ao tentarmos fixar esta característica de que as coroas não podem ter as penas grandes demais para ultrapassarem a ponta do bico ou para taparem na totalidade os olhos das aves, muitas das vezes o que ocorre é que os criadores acabam por perder um bocadinho daquela forma a descair do Gloucester, das penas da coroa, e muitas vezes apanhamos aquelas coroas tipo, como eu chamo, coroas de frigideira. São aquelas coroas que ficam muito chapadas, ou seja, em vez de terem aquela forma de virem para cima e depois descaírem naturalmente, não. Praticamente quando nascem não vêm para cima e vêm logo assim muito a direito. Este é um problema que ocorre muito nos criadores de Gloucester e é uma das características neste momento que é mais difícil de conseguir fixar. Porque o normal é as coroas serem um bocadinho grandes demais e taparem na totalidade os olhos dos Gloucesters. Isso é completamente proibido no standard. Rui Rocha, boa tarde a todos os meus amigos criadores. Olá, amigo Rui, como está? Seja bem-vindo. João Carlos Badalo, o mais difícil é o tamanho, a forma, etc. Pedro Correia, boa tarde a todos. Olá, amigo Pedro, como está? Tudo bem? Canaril Boss, boa tarde. Olá, amigo, como está? Seja bem-vindo aqui às lives do Canaril Santos Costa. Nuno Duarte, boa tarde, gente boa. Olá, Nuno, como estás? Tudo bem? António Serrano, boa tarde, Vítor e a todos os criadores. Hoje foi exceção, o litoral teve mais quente que esta zona de Beja, mas a partir de amanhã voltam as temperaturas a rondar os 40 graus. É muito calor, meus amigos, nesta altura. E principalmente para quem cria raças com muita plumagem, como é aqui o meu caso nos Gloucesters. Nos London Fancy não tanto, que tem uma plumagem mais justa, mas nos Gloucesters as aves sofrem mesmo muito, sofrem bastante, porque têm excesso de plumagem, é próprio da raça em questão, e então torna-se ainda muito mais difícil a este tipo de aves. Canaril Magalhães, boa tarde amigos. Olá amigo, como está? Tudo bem? Amigo Magalhães, já que está aqui na live, existe aí um amigo nosso, que é o amigo António, que eu salvo erro. Eu não sei se o amigo António já está aí na live ou não, mas eu penso que ele é ali da zona de Aveiro, e havendo a possibilidade depois do almoço,
eu gostaria de saber, e uma vez que o amigo Magalhães, salvo erro, mora na zona do Porto, do Grande Porto, não é? Se não se importaria aí de conseguir trazer o amigo António quando fosse a realização do almoço, dividiam despesas com combustível e tudo mais, certamente. Veja aí a melhor situação, até depois podemos falar em privado, para ver se essa situação é possível ou não, ok, meu amigo? Eu não sei aqui se foi o amigo Pedro Correia que na altura também quando falámos aqui há uns dias sobre, da primeira vez ou a segunda vez falámos sobre a realização do almoço e do workshop, não sei se foi o amigo Pedro Correia que disse que era ali da zona da Quinta do Conde e que disse que também estava disponível, porque eu ainda não o tenho lá na lista. Neste momento temos cerca de 10 amigos que já confirmaram a sua presença, havendo essa situação do amigo António que gostaria de vir, mas que sozinho não conseguirá vir. Portanto, se o amigo Magalhães, entretanto, não lhe fizer diferença, pronto, era uma questão de trazer o amigo António. Pedro Correia, sim, estou disponível. Pronto, é aqui mais um amigo para eu colocar na lista depois. A ver se o amigo António entra, ele normalmente aparece aqui nas lives diariamente. É Pedro Correia, sou da Quinta do Conde, exatamente, sim, estou disponível. Ok, obrigado, amigo. A ver se o amigo António aparece aqui, eu já não me recordo aqui do apelido do amigo António, mas se ele aparecer aqui, eu já refiro. Ainda não temos data, amigo. Numa primeira fase estou a tentar arranjar aqui 15 amigos para a realização do evento. Penso que o número mínimo serão 15 amigos aqui, para termos aqui um dia bem passado, ok? E então, assim que consiga atingir esse número de 15 amigos, iremos partir depois para a marcação de uma data, será no decorrer do mês de agosto. Iremos partir também para valores relativamente ao almoço, ver aqui o que é que decidimos ou não comprar em termos de comida, bebida e tudo mais. E pronto, depois avançaremos. Mas numa primeira fase eu estou aqui realmente interessado em saber aqui as quantidades de amigos que terão disponibilidade para estar presentes, ok? Dei mentirinha, cheguei pessoal, quase quebrei a perna caindo da escada ontem, mas estou vivo, como vocês estão. Olá amigo, como está? Tudo bem? O importante é que está bem, está tudo bem, está tudo bem. Pronto, meus amigos, eu estava aqui a mostrar um bocadinho a situação da oxidação. Eu vou virar aqui o ecrã novamente. Estava aqui a iniciar a live a mostrar aqui. Estas são algumas aves que reproduziram aqui no Candaril este ano. Algumas das aves premiadas que participaram em várias exposições no ano passado. Aqui também são aves adultas, que também criaram já aqui o ano passado. E então, como esteve muito calor e agora a temperatura baixou substancialmente, ou seja, a temperatura agora está aqui nos 30, 31, e então decidi aqui no decorrer da live deixar aqui os London Fancy a apanharem um bocadinho de sol para oxidarem. Aqui já são aves novas, nascidas este ano, estão aqui na metamorfose, estão aqui na luta, como podem ver, estão aqui já aves muito avançadas. Este branco foi das primeiras aves que nasceram, está praticamente todo branco, já falta muito pouco. Está ali um intenso que também já está num bom caminho, aqui em cima. E depois os outros são mais aves brancas, que aqui estão, que ainda estão um bocadinho precoces. E aqui são mais aves lipocrómicas, intensas e nevadas, que também estão a meio caminho. Umas a meio caminho, outras no início, outras mais avançadas. Por exemplo, esta ave amarela nevada já está muito bem. Temos aqui outra também. E as outras, como podem ver, já começa a aparecer ali na zona dos ombros algumas penas lipocrómicas, e normalmente é os primeiros sítios onde aparecem as primeiras penas lipocrómicas, é na zona dos ombros e à volta do bico. E depois daí começa o resto da plumagem também a cair, aquela plumagem melânica, e a ser substituída pela plumagem lipocrómica. Portanto, estão aqui já muitos passarinhos a mostrar muitos bons sinais. Já o nível de oxidação, mais ou menos, ainda estamos no início, mas em termos de plumagem estou a gostar muito do que vejo, estou a gostar muito das zonas de marcação onde a plumagem tem que ser melânica. Eu estou a gostar muito daquilo que estou a ver. Penso que consegui melhorar a qualidade das aves relativamente à melanina preta nas zonas de marcação. Lá está, no London. Esta é uma das dificuldades com que eu me tenho deparado. Crio a raça há 3 anos, há aqui muita coisa ainda para aprender, para absorver, mas aquilo que eu tenho reparado, principalmente no ano passado, foi que as minhas aves eram realmente muito boas, mas em termos das zonas de marcação, as penas podiam ter mais melanina negra do que aquela que apresentavam na altura. E penso que este ano consegui retificar essa situação
e note que as aves estão com as penas melânicas, com uma melanina mais preta e não tanto castanha, e estou extremamente feliz com isto, meus amigos. É sinal que eu fiz bem os cruzamentos dos casais e é sinal que em princípio irei evoluir mais um bocadinho nos London Fancy, ou seja, não irei ficar aqui estagnado. Isto para um criador, como vocês sabem, é o que todos nós desejamos, independentemente da espécie ou raça que nós criamos, não é? Portanto, estão aqui a apanhar este selinho agora que é mais fraquinho, porque o sol é o grande segredo da oxidação das partes córneas, meus amigos. Nós podemos dar a planta a polígono aberto e podemos dar oxidantes, mas a mim ninguém me tira da ideia, e vou um bocadinho contra aquilo que muitos criadores de lisados dizem, que é a planta, que são os produtos que oxidam. A genética é muito importante, sem dúvida, mas a genética por si só não oxida as partes córneas das aves. Atenção, quando um criador diz que a genética é muito importante, é a ave tem que ter predisposição para conseguir oxidar o máximo possível as partes córneas, ok? Portanto, se a ave não tiver geneticamente predisposição para pigmentar da melhor maneira possível as partes córneas, muito dificilmente vai pigmentar. É aí que os criadores querem se referir muitas vezes quando dizem que a genética é importante. Não tanto a ave nascer e fica logo oxidada. Não, a ave tem que ter predisposição para uma excelente oxidação, ok? Mas a mim, ninguém me tira da ideia, e com os 3 anos de experiência que eu levo a criar o Canário London Fancy, que o grande segredo está no sol. A ave tem que estar sujeita ao sol. Podem ver, é uma raça realmente apaixonante. Eu fico mesmo fascinado. Fico mesmo fascinado com o canário London Fancy. É um canário que me cativou quando ainda estava extinto. Eu já conhecia a história, já tinha andado a pesquisar e realmente também tinha dúvidas de que alguma vez tivesse havido uma raça assim, ou que voltaria a existir. E a partir do momento que a raça foi novamente recriada, foi algo que eu não consegui, e foi mais forte do que eu. Tive de ter esta raça aqui o quanto antes. É uma raça mesmo fora do normal, completamente fora da caixa. Ora então, deixem lá ver onde é que eu tinha ficado. Rui Rocha, oi mentirinha, tudo bem? Dei mentirinha, cara, estou morrendo de dor, vou no hospital hoje depois do trabalho. Deve ter torcido, deve ter feito um torcicolo ou qualquer coisa. Ontem não consegui nem andar, tive de tomar banho de cadeira. De mentirinha, London Fancy é lindo demais. Nuno Duarte, hoje estive, Vitor, hoje estive a analisar melhor e afinal não é fezes com sangue e sim só sangue. A parte mais escura parece um bocado de crosta e não apareceu mais nada. Vou aguardar até à próxima semana ou sábado para mandar fazer as fezes. Pronto, amigo, era a tal situação. Tu ontem, depois de me teres enviado a foto da zona do urupígio da ave que estava ferida, é bem provável que o sangue que tu viste no fundo da gaiola tivesse vindo daí. Para quem não sabe, as aves têm a cloaca na parte de baixo do ventre, ok? Mas depois na parte de cima, se vocês repararem, quando sopram a plumagem, mesmo ali onde acaba as costas da ave e inicia-se a cauda, a ave tem ali um altinho. Para quem não sabe, essa zona é o urupígio, ok? O urupígio é uma zona que larga um óleo, que as aves gostam de lá ir com o bico, vão lá com o bico, extraem um pouco desse óleo e passam nas penas. É tipo uma camada impermeabilizante que as aves colocam nas penas, para evitar que quando tomam banho fiquem totalmente encharcadas. Ajuda também relativamente aos piolhos e aos ácaros a que não se agarrem tão bem às penas. E então as aves gostam muito de ir ali ao urupígio, bicam ali um bocadinho, aquilo sai ali uma excreção de óleo e elas depois passam com o bico na plumagem. Se a ave está aí ferida, coisa mais normal que a ave pode ter sentido aí na muda da pena, uma irritação, qualquer coisa, e tenha bicado demais cá à conta e acabou por fazer essa ferida aí junto ao urupígio, não? Mas pronto, ainda bem, amigo. Do mal ou menos, uma ferida cura-se sem problema nenhum. O problema era se fosse efetivamente qualquer micro-organismo nocivo que estivesse nas aves e que poderiam levar as aves à morte.
Rui Pinheiro, boa tarde a todos. Eu queria o arlequim português, que é uma raça desafiante a todos os níveis, mas a polpa perfeita é muito complicada de fixar. Olá, amigo Rui, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Pronto, então o Abi cria aqui o arlequim português e diz que uma das características que mais dificuldade lhe dá na criação de arlequins é conseguir fixar polpas perfeitas. Ok, amigo. Nós sabemos que no início da história do arlequim português a polpa nem era para ser tripartida, ou seja, com três partes, não é? Tipo tricórnio. No início essa situação foi feita para fugir um bocadinho ao polpa alemão e para fugir a outras raças que acabavam por ser muito parecidas com o canário e o arlequim português, e então tentou-se criar essas polpas que o arlequim português denotava muito ao princípio e que agora efetivamente cada vez vêm-se exemplares com coroas, com polpas um bocadinho mais perfeitas, não tão feias, não tricórneas abusivamente, penso eu, que no início da história do arlequim português porque eram feias, eram irregulares, tinham muitos rabichos e penso, tinham muitos cornichos, como costuma dizer, e penso que acabava por não dignificar tanto o pássaro. Agora começam-se a ver coroas um bocadinho melhores, mais bem feitas, sem tantos cornichos. No entanto, está aqui o amigo Rui a dizer que é uma das características mais difíceis de fixar. Lima de Chirinho, hoje fiz o primeiro casal, a fêmea fez o ninho ontem e deitou o ninho, hoje já ataquei o macho lá dentro e agora é rezar para ser um garanhão. Boa sorte, amigo. Nuno Duarte, em relação ao tema, nos lizards é complicado juntar tudo, por norma aparece uma coisa boa, fica com outra não tão boa, mas o pior de tudo é o desenho de peito, os rownings, em inglês é os rowings. Deixa lá ver se há aqui a continuação. Vitor, e não tenhas qualquer dúvida disso, o ano passado um amigo só deu Black Noir. Pois, exatamente. Eu continuo a dizer, e só levo 3 anos de experiência em oxidar aves, que eu nunca o tinha feito. No Gloucester eu não tenho esta necessidade, já criei fauna europeia, também não tinha essa necessidade. Criei outras raças, nomeadamente canários de cor, também não eram raças que tinham de ser oxidadas. E nestes 3 anos de experiência que eu tenho com o London Fancy, muito sinceramente, até vou ser aqui um bocadinho mais radical. Acho que a Polígono Alberti pouco ou nada oxida, vou ser muito sincero. Acho que pouco ou nada oxida as partes córneas. Quando muito poderá ajudar à melhoria da melanina nas penas, mas nas partes córneas não acredito muito. Os oxidantes, a mesma coisa, penso que ajude. Aliás, se nós formos ver a bula dos produtos oxidantes, grande parte deles fala na plumagem, nem fala nas partes córneas. Diz que ajuda a intensificar a melanina negra na plumagem. E a mim ninguém me tira da ideia que o sol é o grande segredo para as aves terem um nível de oxidação top. Ok? Claro, lá está. Se a ave não tiver uma predisposição genética para poder oxidar, não irá oxidar ou irá oxidar pouco. Ok? Isto é a mesma coisa do que, por exemplo, nos lizards, com a história dos lizards canela e nos London, os London Ágata. Nós sabemos que o standard do lizard obriga a que as partes córneas estejam o mais negras possível. Se nós deixássemos entrar o lizard canela na classe dos canelas, na classe dos lizards, peço desculpa, automaticamente estaríamos a ir contra o standard da raça. Porque os lizards canela não iriam oxidar as partes córneas. Portanto, logo aí estávamos a ir contra o standard da raça. Compreendem? A mesma coisa nos London. Os London Fancy que saem ágatas, porque não esquecer que para recriar novamente o London foram usados canários lizard cruzados com canários de cor ágata, e o canário ágata não tem capacidade para oxidar as partes córneas. Portanto, todos os London Fancy que nasçam com a mutação ágata não vão oxidar as partes córneas. Portanto, são aves que poderão ser usadas como aves de trabalho, principalmente na eventualidade de serem fêmeas, porque se forem machos vão passar a portação às fêmeas, ok? E nunca juntar um portador de London Fancy ágata com uma fêmea ágata, porque só irão é tirar ágatas e aí não podem participar, ok?
serve apenas como ave de trabalho, mas é uma ave, por exemplo, não pode ir às exposições, porque as partes córneas automaticamente não irão oxidar. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitor e amigos criadores. Só vim colocar um like, isto hoje não anda bem. Abraço a todos. Então vá, meu amigo, boa tarde e tudo a correr bem, ok? As melhoras, para o que quer que seja. Um forte abraço, amigo. De mentirinha, Lizard é extremamente difícil. É verdade, aqui a parte que o Nuno estava a falar dos ruins é mais difícil conseguir ficar com essas riscas tão marcadas e tão direitas quanto as riscas das costas. As riscas das costas normalmente são um bocadinho mais fáceis de recriar. No entanto, existem também, e lá está, acabo indiretamente por ficar com algum know-how sobre o Lizard, porque o Lizard é um parente muito próximo do London. São aves que se podem dizer que são primos, devido à sua similaridade, à sua proximidade genética. E então já me apercebi que também existem muitos criadores de Lizard, que normalmente os rowings, ou seja, aquele efeito de escamas, aquelas riscas melânicas em efeito de escamas que os Lizards têm nas costas, normalmente não são riscas direitas, são riscas tortas. E isso também já estive a pesquisar e já li muitos criadores dizerem que isso também deve-se à falta de cuidado no decorrer da muda da pena. Tanto a nível de banhos, como a nível de bicagens e tudo mais, poderá ocorrer que as aves apresentem essas riscas de rowings imperfeitas, ou seja, em vez de serem linhas retas, umas ao lado das outras, são linhas imperfeitas. No peito é muito mais difícil fixar essa característica, embora cada vez mais se comece a ver lizards também com essas marcações a nível do peito cada vez melhor. Mas pronto, é um trabalho que está a ser feito, está a ser desenvolvido e no futuro certamente isso deixará de ser um grande problema. António Serrano, como crio brancos para concurso há relativamente pouco tempo, ainda tenho muito que aprender. Penso que a brancura é talvez o mais importante. Ok, amigo? De mentirinha, os lizards são muitos itens, é verdade. Nunca entendi como se julga branco. Para mim é tudo igual quando são de ótima qualidade. Nós aqui nos lizards sabemos que temos os chamados novados, os intensos e depois os brancos, não é? E depois temos com calota perfeita ou quase perfeita, com calota imperfeita e sem calota, não é? Não é fácil, efetivamente não é fácil. Nuno Duarte, e não tenhas dúvida, pronto, vou seguir aqui o raciocínio, Vitória, e não tenhas qualquer dúvida disso, ano passado um amigo só deu Black Noir, e muito pouco, mas como tinha as aves no viveiro que apanhava sol todo o dia, ficaram completamente oxidadas. Eu notei, eu este ano, como está a haver uma vaga de calor mais cedo que o ano passado, estou a dar um bocadinho menos sol com regularidade às minhas aves do que dei o ano passado. E noto perfeitamente que as aves o ano passado por esta altura já tinham um nível de oxidação superior àquele que as aves este ano estão a demonstrar. Portanto, já era algo que eu desconfiava o ano passado, já tinha falado contigo e com vários criadores de lizards também sobre esta situação. Ficavam-se a olhar um bocadinho de lado para mim, mas os anos vão passando, a experiência vai-se adquirindo e cada vez tenho mais a certeza que o sol é o agente principal para uma oxidação perfeita nas aves que necessitam de oxidação nas partes córneas. Está aqui o amigo António Correia, é aqui o amigo. Boa tarde, amigo Vitor e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Penso que foi o amigo que mandou-me mensagem aqui há uns dias que gostaria de participar aqui no evento do workshop e do almoço, mas que não tinha possibilidade de vir sozinho e que se houvesse alguém que o amigo conseguisse vir para baixo, que teria todo o prazer em participar no almoço. Temos aí o amigo Magalhães, que também já me disse que estaria disposto para vir ao evento. O amigo Magalhães é aí da zona do Porto. Portanto, o amigo veja qual é que é a possibilidade de vocês aí dividirem despesas e virem juntos. O amigo Magalhães passava aí por perto de si, trazia-o e depois levava-o também. Portanto, fala aí com o amigo Magalhães, amigo António. Troquem aí de número de contacto, qualquer coisa, e falem para tentar verificar essa situação, ok? Nuno Duarte, obrigado por me ensinares o nome dessa parte do corpo da ave. Sabia qual o efeito do urupígio, mas não o nome. Ok, amigo.
António Serrano, plumagem, estrutura de pena, com pena bem aderente ao corpo, até a posição no poleiro pode fazer a diferença. A posição do poleiro, normalmente, nós podemos treinar. Então é normal que nas primeiras vezes que a ave vá a uma gaiola de exposição, nunca esteve ali, sente-se desconfortável, vai mostrar poses nos poleiros que não é correta. Isso depois, se a ave for com regularidade durante um mês e meio, 2 meses, levada 2, 3 vezes por semana para a gaiola de exposições, ela vai acabar por se adaptar. Essa até acho que nem é a situação mais difícil, independentemente da raça. Depois existem truques. Se queremos ter um bossu com aquela curvatura normal, há quem ponha os poleiros mesmo quase junto ao teto para obrigar o pássaro, quando está no poleiro, fazer aquela curvatura. Enfim, existem, até que há uns anos existia o truque de pôr o espelho para o arlequim português ficar o mais esticado possível. Acho que hoje em dia já não aconselham fazer, mas havia muita malta que tinha as gaiolas de exposição, as gaiolas de treino, que usavam com um espelhozinho ali a uma determinada altura para obrigar o arlequim a levantar-se para se ver ao espelho. Portanto, isso treina-se, ok? Depois, a estrutura da pena normalmente tem a ver com o tipo de cruzamentos que o criador faz. Ou seja, nós sabemos que o normal é sempre uma estrutura de pena nevada com uma estrutura de pena intensa. Estes são os cruzamentos ideais para qualquer tipo de canário. Seja canários de cor, seja canários de canto, seja canários de porte. Deveremos sempre partir deste pressuposto. Depois existem muitos outros itens que aos poucos vamos apreendendo. João Carlos Badal, eu crio Five Fancy, o mais difícil é conseguir aves no máximo com 11 cm e a forma ovoide, tipo ovo. Pois, o Five Fancy é uma raça que eu aqui há uns anos tive para criar, porque eu tinha e tenho um grande amigo meu, que é o Alfredo Boyer, que também criava os Five Fancy, que também gostava muito. E sempre achei uma graça que eu dizia que aquilo era uma bola de ténis com uma bola de golfe em cima. Totalmente. E pronto, a dificuldade é o tamanho. Sim, no Gloucester também é uma das dificuldades com que os criadores se deparam. Eu tenho trabalhado muito nessa situação, um trabalho que eu já venho a desenvolver pelo menos há meia dúzia de anos, tentar encurtar ao máximo, ou seja, escolher os espécimes que tenham todas ou quase todas as características que eu quero num Gloucester, mas que depois tenham um tamanho o mais reduzido possível. E nós sabemos o quão difícil é muitas vezes nós conseguirmos ter algumas características em questão, nomeadamente no Gloucester, que normalmente essas características encontram-se em aves um bocadinho maiores. Conseguir encontrar aves pequenas também com essas características para depois usarmos para trabalhar é um bocadinho mais difícil. Eu tenho andado a fazer esse trabalho há meia dúzia de anos e penso que aqui desde há 2 anos, 3 anos para cá atingi esse objetivo e acho que atualmente é um não problema aqui no meu plantel, no meu canaril, nos Gloucesters ter aves muito grandes. Excepcionalmente sai uma ou outra ave um bocadinho grande, é como tudo, mas a larga maioria já são aves e nós conseguimos ver na gaiola de exposição do formato Igba, aquelas gaiolas com a parte de dentro verde e a parte de fora toda preta, nós conseguimos ver perfeitamente. Eu quando ponho um Gloucester lá dentro, se a cauda do Gloucester, se ele tiver pousado num poleiro e a cauda da ave não ultrapassar o outro poleiro, é sinal que a ave está dentro do tamanho, os 11 cm, 11 cm e meio, 12 cm quanto muito. Portanto, é um problema que eu já aqui deixei de ter há alguns anos. Mas sim, o tamanho, principalmente nas raças de porte, e aqui o amigo João Carlos Badal está-se a referir aos Five Fancy, é muito complicado, porque nós normalmente procuramos características que é mais fácil encontrarmos em canários um pouco maiores do que em canários mais pequenos, porque quanto mais curto é o canário, certas e determinadas características, como a forma, a sua redondez, entre outras situações, tendem a desaparecer um bocadinho. Num pássaro maior é mais fácil encontrar esse tipo de características, ok? E então é algo que se tem que trabalhar. Muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Canaril Costa, boa tarde a todos. Olá, amigo, como estás? Tudo bem? Um forte abraço. De mentirinha, pessoal, comprei um frasco de Ivomec por on, usei e deixei destapado, senti um cheiro de álcool. Será que estragou e evaporou algo? Seria melhor comprar outro? É uma boa pergunta, amigo, embora eu pense que não. Eu penso que não. Se evaporou, o amigo consegue ver o frasco e consegue ver se está cheio ou vazio. Se estiver cheio, é porque não evaporou. Penso que não irá haver um grande problema relativamente a isso, amigo. O cheiro intenso é normal.
tudo o que tem a ivermectina, todos os produtos à base de ivermectina têm um cheiro muito intenso. Dime, Cheirinho, alguém aqui já fez inseminação artificial? É uma boa pergunta. Penso que no mundo da canaricultura não existe muito esse hábito. Sei que existe a possibilidade de o fazer, eu nunca o fiz. Sei que existe quem faça, já vi alguns vídeos de criadores que espetam uma palhinha muito fininha na cloaca do macho, chupam ali a palhinha para sair uma parte de esperma que fica depois na palhinha, depois inserem ali suavemente na cloaca da fêmea e sopram para o sêmen ser ali colocado. Não vejo lógica em estar a fazer Hércules, não vejo lógica em estar a fazer esse tipo de trabalho, porque só se forem canários que sejam extremamente difíceis de criar, como os canários de grande porte, um agi, um frisado parisiense, pá, pássaros assim muito grandes que tenham ali de 18 centímetros para cima, 18, 20, 20 e poucos, talvez devido à dificuldade muitas vezes dos machos em conseguirem se equilibrar para copular. De outra forma, poderá ser às vezes alguma mutação mais complicada e estarmos a ter azar com o macho que não está a acoplar a fêmea. Poderá ser por aí. Mas é uma excelente pergunta. Penso até que é interessante, quando bem feito, porque acho que também não é para ser feito por qualquer um, porque depois temos o azar de inserir a palhinha um bocadinho mais dentro da cloaca, tanto do macho como da fêmea, podemos ferir a ave internamente e podemos criar hemorragias internas. Portanto, é um bocadinho complicado. João Carlos Badal, nos raça espanhola, um passarinho muito fino com o máximo de 11 centímetros é difícil. Amigo, a última imagem que tenho aqui dos raça espanhola foi no Mundial, que se realizou em Portugal. A mim fazia-me impressão, era como é que os passarinhos não fugiam das gaiolas de exposição enquanto estavam expostos lá no Mundial. Porque dava-me a entender que o passarinho era tipo da grossura do meu dedo mindinho. E que se ele quisesse, passando a cabeça, passava o resto do corpo. De tão magrinhos, esticadinhos, pequeninos que eram, poderia até ser ilusão de ótica, e acredito certamente que talvez até fosse, mas a ideia era que efetivamente os passarinhos conseguiam passar pelas grades das gaiolas. Incrível. Dime, Cheirinha, a Lizard é um canário de linhagem? Não, e porque juntou dois campeões. A Lizard, ok, estou a perceber. Mas isso não é só no Lizard, é em todas as raças. Ou seja, o que o amigo Mentirinha está a querer dizer é que não é por juntar dois campeões que os filhotes serão campeões. É verdade. Se fizer os casais corretos dentro de uma boa linhagem, pode ter um campeão. Para mim, canários de desenho são os mais difíceis, pois abordam porte e cor entre os dois. Sim, aqui relativamente à primeira parte, isto é relativamente a todas as raças de canários. Não é por juntarmos duas aves campeãs que os filhos vão ser campeões. Não tem nada a ver com isso. Porque até poderão ser duas aves campeãs que não se liguem bem. Logo aí, geneticamente, vai dar fracasso, certamente, ok? Depois temos a situação, se forem duas aves campeãs e se forem as duas nevadas, provavelmente irão transmitir problemas de estrutura de pena à descendência, aos filhotes. Portanto, existem N fatores que provam que juntar duas aves campeãs não significam que os filhotes sejam campeões também, ok? Depois aqui há a parte dos canários de desenho, são mais difíceis, pois abordam porte e cor entre os dois. Mas hoje em dia já existem muitas raças de porte em que esse fator cor também tem muito a ver, independentemente de serem raças de porte, o desenho e a cor já contam muito. E eu falo no Gloster. O Gloster há 3 ou 4 anos para cá acabou por subir, salvo erro, 5 ou 10 pontos a pontuação a nível de cor. Portanto, é muito difícil hoje em dia. A pessoa até pode ter o Gloster com a melhor forma possível, o mais curto possível, com todos os itens no lugar. Se a ave não apresentar uma estrutura de qualidade, de cor e de desenho, até podemos dizer de desenho, que seja espetacular, a ave está sujeita ali a perder os pontos valentes e não marcar nos primeiros lugares. Portanto, cada vez mais começa-se a dar muita importância à cor e ao desenho nos próprios canários de porte. Okay? Quando antigamente não era assim. Antigamente a importância da cor refletia-se mais nos canários de cor.
de mentirinha. Agora o espanholim, que é como os amigos brasileiros chamam, o raça espanhola é 7 centímetros. Aqui e aí também. Não, 7 centímetros é muito pouco, amigo, penso eu. João Carlos Badal, o raça espanhola standard diz máximo 11 centímetros. Sim, mas de 11 a 7 vão 4 centímetros. Talvez encontre-se raça espanhola, pá, com 9,5, 10, 11, não, digo eu. Talvez. Nuno Duarte, Lizards é dourado, prateado e azul e vermelho, 3 categorias de calota. É em que entre o dourado e o prateado, um chama-se nevado, outro chama-se intenso, não é? E depois é o azul, que é uma ave de fundo branco. Entretanto, depois existe o vermelho. 3 categorias de calota, sem calota ou quase sem calota, calota partida e calota perfeita ou quase perfeita, é isso. António Serrano, ao que sei, a competição é grande nos brancos, embora seja um canário de cor, qualquer pormenor pode fazer a diferença. Sabe que eu, o ano passado, pronto, no Campeonato Nacional 2024, que se realizou em dezembro, não, 2024 não, foi 2023, porque como houve Mundial em Portugal, nos anos em que há um Mundial num país, não existe o Nacional, ok? Portanto, foi no Campeonato Nacional 2023 que se realizou em Viana do Castelo. Nos canários de cor havia bastantes canários brancos. Eu fiquei um bocadinho estupefacto com a quantidade de canários brancos que havia. Portanto, é sinal que a competição efetivamente é feroz. E passarinhos muito bons. Mas é um facto, amigo. Existem, pelos vistos, aparentemente existem muitos criadores de canários brancos e a competição é efetivamente muita, pois no Campeonato Nacional, provavelmente, dentro dos canários, foi das raças com maior presença, com maior quantidade de espécimes, foram os canários brancos. Fiquei mesmo espantado de ver a quantidade que vi. Num Duarte e mentirinha, no Lizard só se consegue controlar o tamanho da ave e penas. De resto, o Lizard é trabalhar a genética e acender uma vela. Posso juntar 2 Lizards sem calota e as crias nascem todas de calota perfeita ou até superior ao permitido, como pode acontecer o contrário. O Lizard não respeita as regras. É um bocadinho aqui como o London Fancy. É uma incógnita entre tirar uma ave clássica, uma ave Spangleback ou uma ave melânica, venha ao diabo e escolha, porque é muito complicado. Eu posso dizer que este ano eu tirei cerca de 80 Londons e muito provavelmente devo ter aí que vão sair aves clássicas, devem ser para aí umas 20. E depois que vão sair Spangleback devem ser para aí mais umas 15, talvez. Extremamente complicado. 15, 20 passarinhos, que eu ainda tenho ali 5 ou 6 para separar dos pais, depois ainda vou iniciar a fase da muda. Portanto, estou com esperanças que ainda surja ali mais 1 ou 2 clássicos, mais 1 ou 2 Spanglebacks. Mas é muito complicado, é uma incógnita, é um tiro no escuro, é aprontar as coisas da melhor forma possível, tentar fazer as ligações o mais correta possível. É importante também nos lizards dizer que não é muito aconselhável também juntar 2 aves com calota perfeita ou quase perfeita. Não há garantias porque a calota depois pode-se pronunciar noutra zona do corpo. Os cruzamentos mais usuais até acaba por ser sem calota com sem calota, ou calota imperfeita com calota imperfeita, ou calota perfeita com calota imperfeita. É importante vocês também referirem aqui para os amigos criadores que não tenham um grande conhecimento sobre o Lizard, também terem a noção como é que se faz um bocadinho os cruzamentos. António Correia, sim, fui eu. Então pronto, está aí o amigo Magalhães, mesmo se vocês não conseguirem falar aqui, depois de terminada a live, mande-me mensagem novamente, eu tento falar novamente com o amigo Magalhães. E se ele tiver essa disponibilidade, pronto, está. E até se houver mais alguns amigos que sejam aí do Norte e que se queiram juntar para dividir despesas, para virem depois aqui ao workshop e ao almoço, pá, dividam despesas, meus amigos. É assim que eu também faço quando vou para o Norte. E eu faço várias exposições no Norte, como muitos de vocês que até me conheceram foi nessas exposições sabem. E eu normalmente acabo por dividir as despesas com 2 ou 3 amigos. Pá, parece que não alivia-nos o bolso e acabamos por ir depois aos sítios que estamos, não é? Pedro Correia, eu também crio Five Fancy, algumas cores são mais difíceis, ter a forma ovoide, exemplo nos brancos. Ok, amigo, ok. Está aqui o amigo João Carlos Badal a confirmar, Pedro Correia, exatamente. Adalberto Balbino dos Santos, como é a modalidade de canto aí em Portugal?
Amigo, aqui basicamente existem campeonatos para as 3 raças de canto que existem. Só existem 3 raças de canto de canários, não é? Que nós conhecemos. É o Ars, é o Malinois e é o Timbrado Espanhol. E as posições de canários de canto normalmente são sob as regras que a COM acaba por apresentar, e aqui em Portugal tanto a FOMP como a FOP, que são as 2 federações que nós aqui temos. Ou seja, normalmente existe um espaço reservado para as aves, até existem algumas posições que têm um estúdio próprio, onde as aves vão ou individual ou por equipas, como vocês dizem, por quarteto, e depois está o juiz lá dentro com as aves durante um determinado tempo para tentar-se aperceber das trofes e para ver se as aves têm todas um canto uniforme ou não, qual é que é o tipo de canto que elas cantam, porque apesar de ser um canário da raça Ars, um canário da raça Malinois, um canário da raça Timbrado, depois existem vários cantos diferentes dentro da mesma raça e existem vários tipos de canto e várias trofes. Ok, amigo? António Correia, tenho que falar com ele. Sim, amigo. Júnior Oliveira, por aí é fácil encontrar os ágatas cobaltos vermelhos de um bom padrão. Tenho percebido, aqui no Brasil não tem muitos. Sim, aqui na Europa no geral. Eu ontem penso já lhe tinha respondido para essa pergunta. Mas sim, penso que no geral encontra-se. Eu agora não lhe sei dizer nomes propriamente, mas encontra-se com toda a certeza. Eu até poderei depois procurar ali no livro do Mundial das aves e das classes das raças que estiveram expostas, e poderei até tentar encontrar os ágatas cobaltos vermelhos, a quantidade de aves que estiveram presentes no último Mundial, que por acaso realizou-se aqui em Portugal. Adalberto Balbino dos Santos Santos já teve problemas de patas na criação. Não, meu amigo, aqui também ocorre o problema de patas como aí no Brasil, mas penso que não é em tanta quantidade. Isto provavelmente deve-se à nossa temperatura aqui existir menos umidade. Eu penso que esse problema de patas, o amigo já não é o primeiro nem o segundo criador brasileiro que me fala nesse tipo de situações. Em muitos vídeos de youtubers brasileiros é muito comum ver falarem sobre problemas de patas nos passarinhos e de indicarem vários produtos para ajudar esse problema. Aqui em Portugal ocorre também, não vou dizer que não ocorre, mas não ocorre tanto. Eu desconfio, não tenho a certeza, não tenho nenhum estudo científico que comprove isto, mas eu desconfio que tenha a ver com os níveis baixos de umidade que nós temos. No verão, nós temos aqui níveis de umidade que não ultrapassam os 30, 35, quanto muito 40 graus de umidade, ok? Portanto, não é um clima tropical, é um clima muito seco, faz muito calor, que chega aos 40 graus. Hoje aqui, na minha zona, estiveram 40 graus, mas os níveis de umidade hoje estiveram aqui à volta dos 20%, entende? No inverno, faz bastante frio, chegam a estar às vezes aqui temperaturas negativas, de -1, -2, -3. No entanto, a umidade nunca sobe para níveis de bater 100%. Poderá andar ali nos 70, 80, mais ou menos, mas acho que nunca chega aos 100%. Eu penso que é muito por aí que aqui em Portugal nós não temos muitos problemas com essa situação das patitas. Existe, como eu estava a dizer, mas penso que não existe numa quantidade tão grande quanto no Brasil. E eu penso que o diferencial poderá ser esse. O Brasil, na grande generalidade, sendo um país muito grande, penso que tem níveis de umidade muito superiores àqueles que nós temos aqui em Portugal. E penso que é devido ao excesso de umidade, à umidade alta, que provoca que os amigos criadores brasileiros tenham nos seus passarinhos mais problemas de patas do que propriamente nós aqui em Portugal. Hilário Moreira está aqui na live, um bom criador de Lizard. É verdade, o teu pai, aqui o amigo Joaquim, ele que esteja à vontade para falar sobre essa situação também. É um criador já com provas dadas, com muitos anos de criação, com muitos prémios conquistados. Está aí, amigo Joaquim, força, está aí o seu filho aí a espicaçal, força aí. Jairo Oliveira, boa tarde, olá amigo, como está? Seja bem-vindo aqui à live. Meus amigos, para quem ainda não subscreve ao canal, que frequentemente até vê estas lives, mas que não participa nos comentários, que não deixa o like, subscrevam o canal, meus amigos. Venham aqui, mas que não seja, digam boa tarde, boa noite. Às vezes existem temas até que os amigos possam ter dúvidas ou que tenham um grande conhecimento de causa e possam querer falar sobre o mesmo. Estejam à vontade, venham fazer parte desta família. Deixem o vosso like, também é importantíssimo aqui o like.
É sinal que estamos aqui todos atentos e com atenção e com vontade de participar, ok? Existe agora essa brincadeira aí dos hypes, que eu penso que é para, em termos de visualização das lives, com lives de outros canais, às vezes até podem não ter nada a ver com ornitologia, mas penso que é para pontuá-las semanalmente. Portanto, se vos aparecer o retângulozinho do hype, cliquem também no hype, ok, meus amigos? Jair Oliveira, posso acasalar uma canária branca com canário amarelo? Pode, amigo, sem problema nenhum. Não há problema algum. Muitos criadores de canários brancos, é esse o procedimento que têm. Utilizam o cruzamento de canário branco com canário amarelo. Existem vários tipos de cruzamentos para os canários brancos, não é? Porque existem os canários brancos dominantes e os canários brancos sucessivos. Mas depois existem amarelos portadores de branco. Portanto, estão aqui criadores de branco que sabem melhor do que eu. Eu estou aqui a falar porque gosto de pesquisar estas coisas e vou falando com as pessoas e vou tomando conhecimento, mas eu não sou propriamente um criador de canários brancos, mas sei que efetivamente é um dos cruzamentos corretos a se fazer. Júnior Oliveira, eu tenho feito um trabalho com ágatas cobalto vermelho, mas tem sido um trabalho complicado pela falta de aves disponíveis, então tenho trabalhado com portadores. Ok, meu amigo, eu não sei se existe agora aqui no momento na live algum amigo criador de canários de cor que cria aqui ágatas cobaltos vermelhos, mas poderemos fazer assim, é como ele estava a dizer, eu a seguir aqui à live não me custa nada ir ver o manual do último Mundial, onde mostra todas as classes de aves que participaram no Mundial e poderei verificar quais os criadores portugueses e até europeus do resto da Europa que participaram no Mundial com aves ágatas cobalto vermelho e até se tiver o contacto das pessoas até poderei-lhe passar o contacto para o amigo se quiser até falar com elas através das redes sociais, qualquer coisa, até para o tentarem ajudar nesse seu trabalho, ok? Meus amigos, mais uma vez, como podem ver, eu estar a fazer a live e não estar preocupado com os London Fancy estarem muito tempo ao sol, porque no momento o sol já não está aqui a bater, ok? Podem ver aqui algumas aves adultas que criaram aqui este ano. Algumas delas participaram o ano passado em várias exposições, nomeadamente em internacionais, no Mundial. Portanto, aqui estão certamente algumas aves que foram campeãs europeias e campeãs mundiais de canário London Fancy. Este branquinho, por exemplo, é do meu filho, foi campeão mundial o ano passado aqui no Mundial. Podem ver. É assim de cabeça, é aquele que eu sei que foi um dos campeões mundiais. Mas certamente estará aqui mais um vice-campeão mundial pelo menos e mais um campeão mundial. Portanto, deixei-os aqui para oxidarem um bocadinho ao sol, porque o sol é efetivamente o grande segredo da oxidação. Cada vez estou mais convicto disto. Ao início não tinha convicção alguma, porque só há 3 anos é que eu ando a fazer este trabalho de oxidação. Mas cada vez estou mais convicto que o sol é o grande fator de oxidação nas aves que necessitam de ter as partes córneas oxidadas. Como eu estava a dizer, este ano, e como tem estado mais calor que o ano passado, por esta altura, eu tenho trazido as aves menos vezes para o exterior do que o que fiz o ano passado. E ainda tenho as aves aqui um bocadinho precoces, precisam de mais oxidação. Mesmo assim já existem aqui algumas que já apresentam aqui um bom nível de oxidação. Mas a tendência é melhorar agora, não é? Até chegar às posições, penso que chegarei a um nível de oxidação minimamente aceitável para que as aves estejam prontas para competir na próxima época de exposições. Podem ver aqui são passarinhos novos que nasceram este ano, ou seja, variadíssimos passarinhos, uns mais avançados que outros, uns das primeiras posturas, outros das segundas. Portanto, estamos aqui num nível muito interessante. Estão a ver ali passarinhos que ainda têm muita melanina, mas que já têm ali várias penas lipocrómicas. Podem ver, estão aqui em plena fase de metamorfose. Isto é um bocadinho como a borboleta, não é? Que nasce ali da larvazinha e depois acaba por se tornar uma borboleta linda. Isto é um bocadinho o London Fancy. Tem esta magia, tem esta diferenciação de todas as outras raças. Não existe nenhuma outra raça de canário que passe por uma metamorfose tão grande, em que praticamente 90% do corpo se transforma. Este é um ágatazinho, como estão a ver, não tem oxidação nenhuma, era aquilo que eu estava a referir há bocadinho. É por isso é que não pode haver lizards canela e nos London Fancy os lizards ágatas não podem participar,
porque não obedecem àquilo que o standard diz, ou seja, o standard indica que as aves têm que estar o mais oxidadas possíveis nas partes córneas, sendo as partes córneas, as patas, as unhas e o bico, estas aves não oxidam, ok? Portanto, estas aves serão aves de trabalho e nada mais do que isso. E basicamente é isto. No Gloucester, como eu estava a dizer, serão as coroas, efetivamente. Será o tamanho. O tamanho é extremamente complicado, mas pronto, a partir do momento que se consiga apanhar ali o fio à meada, como nós aqui em Portugal costumamos dizer, torna-se um bocadinho mais fácil. Como eu estava a dizer, eu há cerca de meia dúzia de anos comecei-me a preocupar muito com o tamanho, porque eu verificava que as minhas aves tinham uma forma muito boa, ou seja, a nível de forma, a nível de qualidade de plumagem, já tinha atingido um objetivo muito interessante, mas as aves continuavam a ser um bocadinho grandes, ok? E onde estava isso? Como? Quando levava essas minhas aves às exposições para estarem a competir com as aves dos outros criadores. E então foi o trabalho que eu comecei a fazer há cerca de 6, 7 anos talvez para cá. Comecei a fazer esse trabalho e os primeiros grandes resultados surgiram para aí há 3, 4 anos mais ou menos. Comecei a ver efetivamente que estava a conseguir atingir esse desidrato. De lá para cá não tenho tido grandes problemas, aliás, quem costuma ver alguns vídeos de aves que eu coloco, de passarinhos, normalmente são nas galas de exposição, e essas galas de exposição têm essa vantagem de que se um pássaro estiver no poleiro e a cauda do passarinho não ultrapassar o outro poleiro, é sinal que a ave está dentro do standard exigido, está dentro do tamanho, em termos de tamanho, está dentro daquele padrão, entre os 11 cm e os 12 cm, não fugindo muito dali. Portanto, é um problema que já não me incomoda muito nos dias de hoje. Ora, João Carlos Badal, vou ter de sair. Um abraço a todos, um forte abraço, amigo, até amanhã. Rui Rocha, vou ter de sair. Um abraço a todos, um forte abraço, amigo Rui, até amanhã. Depois nos London Defense, os London Defense é uma situação completamente diferente dos Gloucesters. Também não esquecer que eu crio Gloucesters há 20 e tal anos. O meu primeiro Gloucester eu adquiri em 1999. Estamos em 2025, portanto há 26 anos que eu lido diariamente com Gloucesters, portanto estou habituadíssimo à raça. Estou habituadíssimo ao padrão, estou habituadíssimo às características que a ave deve ter. No London Defense vou agora para o 4º ano, não é? Terminei agora o 3º ano de criação, é a terceira época de criação que estou aqui a criar London Defense. Isto, para além do próprio London Defense ter voltado a ser uma raça oficial pela COM há cerca também de 4 anos, sensivelmente. Portanto, isto está tudo muito no início. E a grande dificuldade que eu verifiquei o ano passado foi as penas de marcação, as penas nas zonas de marcação terem que apresentar uma melanina o mais negra possível, e eu ano passado ainda tinha muitas aves com melanina castanha em vez de ser melanina negra. E foi um problema que eu tive especial cuidado na formação dos casais para esta época de criação, que terminou recentemente. Eu tive muito cuidado com esse fator e tive muita atenção na formação dos casais, okay? E penso que deu resultado. Eu estou extremamente contente, pois eu vejo que, ao contrário do ano passado, em que eu tinha uma percentagem muito grande de aves com melanina castanha nas zonas de marcação, este ano tenho o contrário. Tenho muitas aves com melanina negra, preta, nas zonas de marcação, e muito poucas aves com melanina castanha nas zonas de marcação. Estou extremamente feliz por isto, é um objetivo. Depois, em termos de plumagem, é muito importante também tentarmos juntar sempre uma ave nevada com uma ave intensa. Isto é em todas as raças de canários, meus amigos. É o básico, isto é o básico. Quem quiser criar canários tem que ter sempre em atenção que o ideal é juntar uma ave nevada a uma ave intensa. Não tem que ser obrigatoriamente assim, mas, por exemplo, se juntarmos duas aves intensas constantemente, ano após ano, nós vamos dar cabo da estrutura da plumagem, da descendência que daí irá sair. Porque a pena vai ficando cada vez mais fraca, mais fraca, mais fraca, vai dar origem a quistos e por aí fora, ok? Se juntarmos duas aves intensas, também durante ano após ano, após ano, após ano, também vai dar problema em nível de estrutura de plumagem, em nível de tamanho da ave, porque a ave vai começar a ficar muito pequenina e a pena vai acabar por partir. Epá, o meu cão acabou de passar aqui, levantou uma poeirada. E então a pena acabará por perder qualidade e vai partir, vai quebrar muito facilmente.
Portanto, o ideal é sempre juntarmos uma ave nevada com uma ave intensa. Mas isto é o beabá em qualquer raça de canários que exista, meus amigos. Parque dos Pássaros. Opa, meu povo, saúde a todos os queridos participantes do canal Santos Costa. Olá, meu amigo, como está? Seja bem-vindo. Estamos aqui praticamente a terminar. Hoje o tema foi muito importante. Quais aquelas características mais difíceis de fixar mediante a espécie ou raça que criamos? E então temos estado aqui a falar um pouco sobre essa situação. Umas características são mais fáceis, mais simples de conseguirmos fixar nas nossas aves, outras são um bocadinho mais difíceis, e então estávamos aqui a desenvolver esta temática. O Gloucester houve aqui uma pequena alteração e é o mal dos standards serem mexidos em algumas raças com regularidade. Porquê? Porque um criador começa a formar um plantel a pensar no standard que está desenvolvido e depois, passado 3, 4 anos de estar a desenvolver este trabalho, de um dia para o outro, o standard altera relativamente à cor, ao tamanho, à forma. E o criador pensa assim, poças, 3 ou 4 anos de trabalho mandados para o ar. Agora vou ter que retificar esta situação para estar de acordo outra vez com o standard. É uma chatice. Não é? É uma vantagem que o Lizard tem, por exemplo. Porque o standard do Lizard basicamente é o mesmo. O que pode mudar é a pontuação. E penso que foi a última mudança que houve a nível de standard no Lizard, foi essa. Foi uns itens terem sido colocados que não faziam parte e outros que já existiam ter uma maior predominância em termos de pontuação. Porque de resto o Lizard mantém-se há 200 e tal, 300 anos, exatamente igual como era na formação e como é hoje em dia, praticamente é igual. Portanto, isso é uma grande vantagem para quem cria Lizards, porque o standard não foge dali. Ok? Já noutras raças, torna-se um bocadinho mais complicado. David Antunes, boa noite. Qual a cor mais fácil? Olá, amigo David, como está? Tudo bem? Isso é uma pergunta muito relativa, amigo. Qual a cor mais fácil? Eu penso que não tem muito a ver com a cor. Se calhar mais o contrário. A pergunta devia ter sido feita ao contrário. Qual ou quais as cores mais difíceis? Se pusermos assim desta forma, todas as aves que sejam hinos, ou seja, que possam ser rubinas, lutinas e por aí fora, normalmente têm uma maior dificuldade em criar. Porque as crias, lutinas, rubinas e por aí fora, têm uma maior tendência a serem mais fracas que os restantes irmãos. E vão-se um bocadinho mais abaixo. E a ave começa a enfraquecer, 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 os pais deixam de as alimentar e acabam por morrer. Se o criador não as dar com uma seringada, ou até se agarrar nessa ave que está mais enferma, mais pequenina que os irmãos, e colocar numa ninhada que seja um bocadinho mais pequenina, normalmente são mais difíceis de criar. Portanto, eu poria a pergunta ao contrário. Quais as cores mais difíceis de criar? Não as mais fáceis, ok? Relativamente às mais fáceis, os canários na generalidade criam muito bem. Poderão ter problemas se forem hinos, como eu estava a dizer, poderão apresentar alguns problemas de criação se forem aves de grande porte. De resto, na generalidade, não há assim grande dificuldade. Todas, na generalidade, criam muito bem, meu amigo. Cardoso Álvaro, boas pessoal, tudo a rolar, abraço. Olá, amigo Cardoso, como está? Seja bem-vindo. De mentirinha, libera o Lizard assassinado. Nuno Duarte, Vitor, e achas que esse castanho nas penas de marcação desapareceu mais pela maneira como fizeste a oxidação ou pelos cruzamentos? Não, eu penso que teve a ver mais com os cruzamentos, amigo. Nuno Duarte está aqui a dizer que deram mais pontuação ao peito dos Lizards. Pronto, penso que foi a última grande alteração, foi essa. Foi terem atenção aos roamings também do peito, não foi? Penso que foi por aí. Não, aqui relativamente à tua questão, teve mais a ver com os cruzamentos, porque eu tive o cuidado de fazer aqui uma escolha, o que é normal. O ano passado já tinha mais variedade, já tinha mais quantidade, não é? E acabei por fazer uma escolha primária, seletiva, das aves que já apresentavam mais melanina negra nas zonas de marcação. E foi entre essas aves que eu escolhi para fazerem parte do meu plantel que eu fiz os casais, ok? Cedi várias aves para vários pontos da Europa, também para aqui para Portugal, mas fiquei com aquelas aves que considerava estarem melhores em termos de marcação de melanina negra nas zonas de marcação. Fiquei com essas aves e formei os casais tendo em atenção essa situação. Para além disso, também fiz uma coisa diferente.
para já passei para 12 casais, já foi um salto relativamente ao ano passado, que eu comecei com 7 ou 8, mas depois aquilo acabou por só ficar 5, porque morreu uma fêmea não criou e por aí fora. Portanto, passei para 12, já foi um salto, né, em termos de quantidade de casais. E acabei por usar também vários machos e fêmeas melânicos, porque, ao fim e ao cabo, quem faz a passagem da melanina negra para as zonas de marcação são as aves Spangleback e são as aves melânicas, nem são tantas aves clássicas, ok? Portanto, o que é que eu fiz? Acabei por fazer casais sempre na percepção de nevado intenso e depois em que uma das aves tinha que ser uma ave clássica e outra das aves poderia ser uma ave Spangleback ou uma ave melânica. Eu fiquei aqui com os melhores melânicos que tinha, pássaros daqueles que ninguém dá valor, que são totalmente verdes, mas que são essenciais para se trabalhar. E penso que o segredo também se encontrou um bocadinho aí. Eu fui escolher, eu tinha aqui cerca de 20 espécimes melânicos, tudo aves melânicas, entre machos e fêmeas, e fui escolher aqueles em que as penas nas zonas de marcação, nas asas e na cauda, tinham a melanina o mais escura possível. Ok? E penso que o segredo também se encontrou aí. Porque é como eu estava-te a dizer, por muita planta que eu tivesse dado, por muitos produtos oxidantes que eu tivesse dado, eu não vi esse problema da melanina castanha desaparecer. Eu passei grande parte da época sempre a dar esses produtos, como tu sabes. Já falámos sobre isso. E eu não vi isso acontecer. Portanto, lá está, eu fui procurar a genética, fui à procura das aves que me mostravam, pelo menos exteriormente, essa característica mais vincada. Pá, e coloquei em prática e penso que os resultados estão muito próximos daquilo que eu ambiciono. Não estão totalmente, mas estão muito próximos. Parque dos Pássaros, eu crio ágatas vermelhos há 4 anos. A cada passo mais gosto dessa raça, simplesmente fascinante. A maior dificuldade, creio ser, conseguir a ave muito negra com a menor envoltura possível. Quando o amigo diz envoltura, será nevedura? Será isso? Se for isso, penso que estou a perceber o que o amigo está a dizer. Portanto, o mais difícil que o amigo considera é conseguir que a ave seja o mais negra possível, mas com menor nevedura envolvente. É isso? Deverá ser isso. Nuno Duarte, e no próximo ano vais manter ou aumentar? Vou aumentar, desculpa, vou aumentar, Nuno, vou aumentar. Eu estou apaixonado por esta raça e vou aumentar aqui mais um bocadinho. Para o ano seria engraçado conseguir chegar aos 20 casais, mesmo assim, em 3 anos não me posso queixar que eu tenho, neste momento tenho aqui à volta de cerca de 100 aves, 100 London Fancies, entre clássicos, Spanglebacks, melânicos, entre aves reprodutoras e aves nascidas. Se eu queria com 12 casais, só aí são 24 passarinhos. Eu tirei cerca de 80 passarinhos, com mais 3 ou 4 suplentes melânicos que eu ainda tinha ali, tenho aqui 100, 100 e poucos passarinhos. Portanto, estou muito contente e quero continuar a desenvolver este trabalho e para o ano gostaria de tentar chegar aos 20 casais. Vamos ver se é possível, porque depois as reservas e os pedidos também são muitos e tenho que tentar aqui conciliar uma coisa com outra, porque isto é assim, nós sabemos que isto não é um negócio, mas também temos que fazer algum dinheirinho com os passarinhos. Pá, mais que não seja para manter, porque o gasto que se tem com os passarinhos é brutal. E vamos pôr os pontos nos is. Isto não dá para viver disto, né? Não dá para criar fortuna com isto, mas se nós conseguirmos fazer dinheiro, mais que não seja para pagar o hobby, que o hobby se paga ele mesmo, top, top. Aliás, penso que é isso que qualquer criador almeja. É pelo menos não ter que tirar do bolso, do seu vencimento, não é? Para os passarinhos. Portanto, eu tenho também sempre pensar em fazer aqui algumas cedências, já tenho aqui algumas reservas, pá, mas a ideia é essa, a ideia é subir. Pá, se não for para os 20, seja para os 15, mas é ir subindo e cada vez mais, porque eu adoro esta raça e vou passar a ser mesmo um grande defensor desta raça. Quanto aos Gloucesters, eu tenho aqui muito espaço para crescer, eu não me vejo obrigado a reduzir os Gloucesters. Num Duarte, ou seja, um pouco a base dos Gloucesters verdes para trabalhar. Esta pergunta agora não percebi, amigo, relativamente aos Gloucesters. Portanto, quando estavas-me a perguntar no próximo ano vais manter ou aumentar, estavas-te a referir aos London. Seria isso?
e depois dizes, ou seja, um pouco à base dos glosters verdes para trabalhar. Para quê? Para servirem damas? É por aí, amigo. Estás-te a referir? Sim, eu aqui faço sempre uso dos glosters como amas. Opá, tem que ser, porque lá está, eu exploro aqui um bocadinho os London nesta primeira fase e tem que ser assim, não pode ser de outra forma. E tento explorar ao máximo aqui os passarinhos para tirar o máximo de descendência. Quando eu digo exploro, eu uso-os apenas para colocarem ovos. Eu tive aqui em 12 casais, tive aqui talvez 3 casais que acabaram por chocar, criar, até os passarinhos ficarem independentes, percebem? Porque o resto foi pôr os ovos, esperar ali pelo quinto dia, para também não tirar logo, e para deixar a fêmea um bocadinho com febre de choco. Chegar ali ao quinto dia, fazer a ovoscopia, ver que os ovos estavam galados, passar para uma fêmea Gloucester. E foi assim que eu fiz a época toda. Tive aqui passas que chegaram a fazer 5, 6 posturas de ovos, só. Só de ovos, nada mais. Ou seja, o macho galava, a fêmea colocava os ovos, e os ovos, ao quinto, passado 5 dias, via que estavam galados, eram passados para baixo de uma Gloucester. Edmilson Oliveira, boa tarde, amigos. Olá, amigo Edmilson, como está? Tudo bem? Estou aqui, já deixei o joinha, espetacular, amigo, não falha, top, 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 obrigado, amigo. Nuno Duarte, e cada vez mais as coisas aumentam e o nosso ordenado não, exatamente. Portanto, é um bocadinho por aqui, meus amigos. Se nós conseguirmos ter um plantel que permita, pelo menos, irmos buscar o valor que investimos durante o ano, é pá, maravilha. Mesmo que não consigamos ir buscar o valor que investimos, opá, que vai buscar uma boa parte, vai buscar 50%, 60%, 70%, 80%. Pá, mas se conseguirmos que o hobby se pague a ele mesmo, pá, top, top, nós sabemos que está tudo pela hora da morte. Como eu já tinha dito, eu tenho aqui uma média de gastos, mais ou menos, uma média mensal que eu pus por alto, sem contar com água, sem contar com eletricidade. Estou só a falar suplementos, comidas, papas e por aí fora, que rondam os cerca de 300 euros. 300 euros ao mês, passado 10 meses são 3.000 euros, com mais 2 meses que o ano tem 12 meses, são 3.600 euros. É dinheiro, meus amigos, não é? E muito provavelmente há criadores que gastam mais. Portanto, se eu conseguir reaver pelo menos esse valor na venda de passarinhos, são eles, é os passarinhos que estão-se a pagar eles mesmos. Maravilha, meus amigos. Parque dos Pássaros, quis dizer acima que a dificuldade está em conseguir desenhos muito negros com contraste máximo entre as... ok, percebi, amigo. Ou seja, conseguir desenhos muito negros com contraste máximo entre as partes vermelhas e negras. Ok, entendi, meu amigo. Portanto, esta é a situação mais complicada na raça que o amigo queria, ok. Nuno Duarte, não estava a falar do que explicaste para chegar à melanina mais escura dos London, com os melânicos, tal como precisas dos verdes glossas para trabalho. Ok, exatamente, amigo, exatamente. Acabei por ir um bocadinho, lá está, do conhecimento de uma raça que eu já estou habituadíssimo a criar, acabei por aplicar mais ou menos a mesma técnica nos London e o que é certo é que deu o resultado. Lá está, a estrutura de pena e a qualidade de pena vem das aves melânicas. É a mesma coisa no Gloucester. Uma pessoa que queira criar Gloucesters, ainda há bocadinho recebi um contacto de um amigo que está na Suíça. Quer-me adquirir 2 casais de Gloucesters. Mas lá está, é a tal história. Mas eu não vou dizer que não. A pessoa começou logo por perguntar por amarelos e brancos. Aí, amigo, gostava tanto de um casal de amarelos e um casal de brancos. E pela conversa da pessoa, a pessoa está a querer iniciar um plantel. Vai começar com brancos e amarelos no Gloucester. Ele diz que amanhã liga-me. Amanhã vou-lhe dizer que não é o ideal. Mas depois a ideia com que as pessoas ficam quando nós tentamos ajudar é: não, ele está-me a querer vender é os verdes. Ele está-me a querer vender é os azuis. E ficamos assim, não é? É complicado, meu. Uma pessoa tenta ajudar. Mas pronto, se as pessoas não querem ser ajudadas, amarelos e brancos quer. É amarelos e brancos que leva. Só que eu vou logo dizer. Os passarinhos daí vão sair se calhar mais compridos do que o standard indica. Você está a misturar cores lipocrómicas e não é bem isso que se quer. Ou seja, no Gloucester o verde é essencial para iniciar um plantel, para se ter uma base, para se ter uma estrutura de pena de qualidade. Agora, misturar amarelos com amarelos, brancos com brancos, vai dar buraco. Vai dar buraco. Mas a pessoa é que sabe.
Nuno Duarte, são mais 3 ordenados mínimos por ano só para os passarinhos. Pois não é brincadeira, 3.600 euros. Isto é média, sem pôr eletricidade, água, o tempo, não é despendido aqui. Estou só a falar de comida basicamente e suplementação na água. Estou só a falar dessas coisas. É brincadeira, não é? Ainda há bocadinho de manhã fiz eu uma encomenda à Agrobom Duarte, 120 e poucos euros. 120 e poucos euros. Até normalmente faço 2 a 3 encomendas por mês, sempre dentro destes valores. Não é brincadeira, não é? Pá, se conseguirmos recuperar pelo menos este valor que investimos na alimentação e suplementação das aves, é pá, maravilha, maravilha. Se é fácil chegar a este ponto, não. É passado alguns anos, começa-se a conseguir, não é? Começa-se a ter nome nas exposições e tudo mais. As pessoas começam a considerar que os nossos passarinhos são passarinhos de qualidade. Pá, é algo que requer o seu tempo, leva o seu tempo. Mas consegue-se lá chegar, qualquer um de vocês consegue lá chegar. É serem persistentes, não desistirem e qualquer um consegue lá chegar. Agora é assim, epá, para viver disto, não, nem pensar. Só se fosse do tipo eu conseguir ganhar esse valor aqui, mas depois estar a viver noutro país, em que a moeda fosse mais fraca. Só se fosse assim, de outra forma, é impossível. Nuno Duarte é começar a casa pelo telhado. Pois, exatamente. Exatamente. É um bocadinho por aí. Meus amigos, não se esqueçam, os amigos açorianos, se tiver aqui algum amigo dos Açores, hoje o nosso parceiro comercial é uma loja situada em Ponta Delgada, Açores, ok? Portanto, para quem quiser aproveitar 5% de desconto nas compras que façam na loja Geek, copiem aí o código promocional que está aí no segundo link da descrição da live, venham lá à loja. É uma loja que tem bastantes produtos para aves, tem bastantes produtos também para aquariofilia, para peixe, e bastantes produtos para cães e gatos. Portanto, aproveitem e vocês têm 5% de desconto em toda a gama de produtos que existem na loja. Digam que vão da parte do Canaril Santos Costa, apresentem o código promocional e automaticamente têm 5% de desconto em todos os produtos que adquiram lá na loja, ok, meus amigos? Para quem ainda não é subscrito no canal, subscrevam, continuem a verificar que temos aqui cerca de 21% de visualizadores das lives e dos vídeos que ainda não subscreveram o canal. Subscrevam. Ao subscreverem, poderão comentar aqui as lives, deixar aqui a vossa opinião, colocar aqui as vossas questões, as vossas dúvidas. Portanto, sintam-se à vontade, meus amigos. É totalmente gratuito, não custa nada. Chegam ao YouTube, pesquisam por Canaril Santos Costa, ou mesmo quando estão aqui a ver a live, e metam subscrever o canal. Se não tiverem uma conta no YouTube, basta ter uma conta Gmail e automaticamente abrem uma conta no YouTube e conseguem pôr a subscrição ativa, ok? Hilário Moreira, o Gloster da primeira cor é o verde. Pronto, mas é difícil dizer isto a quem está no início e vai com a ilusão das cores. É o que eu costumo dizer muitas vezes. Quem quer começar a ser criador de Gloster poderá ter cores no futuro. No início não vaiam por aí. Se querem ter cor, vaiam para outra raça. Pá, vaiam para um palmão, vaiam para os canários de cor, por exemplo. Ok. Vaiam para os London Fancy. Agora, o Gloster é um canário que para iniciar um plantel tem que se ter aves melânicas no início. Aves melânicas. E só depois, passado 2, 3 anos, quando já se começar a desenvolver um trabalho interessante, começamos a juntar aves lipocrómicas, aves brancas e outras mutações mais, satinés e por aí fora. Agora no início é dar um passo para trás. É dar um passo para trás. Mas pronto, cada qual é dono daquilo que pretende e da sua ideia, e isto é mesmo assim. Nuno Duarte, tal como nos Lizards, ouvi muita vez dizerem que é só juntar dourado com prateado ou prateado com azul. Nos poucos anos que estou nisto, mas já acho que não funciona bem assim. Então, amigo, o que é que achas? O que é que achas que possa ser de diferente? Hilário Moreira, eu por ano ando por volta dos 1.000, 1.200 euros e só tenho 12 casais. Pronto, portanto, sabes, tu praticamente utilizas tudo o que eu utilizo. Os produtos que eu uso aqui é os produtos que tu usas aí. Portanto, sabes que eu não estou a mentir quando falo em 3.600 euros. Eu tenho aqui 50 casais. Portanto, se tu com 12 gastas 1.000, 1.200, sabes que eu não estou a mentir quando aplico aqui este número, não é? Portanto, basta multiplicar. Se é à volta de 1.200
euros para 12 casais, basta multiplicar para 50 para ver quanto é que dá. Não é? Não é fácil, meus amigos, não é fácil. Nós sabemos que é um hobby, os hobbies normalmente são morosos e os hobbies, por norma, não é para ganhar dinheiro. Agora, se nós tivermos um hobby que consigamos ganhar alguma coisa, imaginemos, por exemplo, aqui o Hilário e o Nuno, que são pescadores. O Hilário até participa em algumas competições de barragens e de rio de peixe de água doce. Pá, não sei se há, não estou a dizer que há, mas imaginemos até que há um prémio monetário. Pá, há ali para os 3 primeiros lugares há um prémio monetário, em que permite pelo menos ajudar a comprar um carreto, a comprar uma cana, a comprar isco, seja o que for. É uma ajuda, meus amigos. Ou seja, é um hobby, é uma paixão que se tem ir à pesca, mas se uma pessoa conseguir ganhar algum prémio monetário numa determinada competição que participe, é pá, maravilha, não é? Imaginemos que uma pessoa gosta de criar peixe. Eu crio peixe, mas isto é uma loucura, eu nem sei como é que isto está a correr tão bem. Mas pronto, uma pessoa que gosta mesmo de criar e que estude da mesma forma como eu e vocês estudamos o mundo das aves, estude o mundo dos peixes. E que crie e que tire muitos peixes e que até venda alguns peixes para escoar, não é? De ter muita quantidade. Se conseguir fazer pelo menos o dinheiro para alimentar aqueles que vai permanecendo, que vão ficando, é pá, maravilha, não é? Quem diz isto depois diz com os cães, com os gatos e com muitos outros hobbies que existem, não é? Pá, se um hobby conseguir-se pagar a ele mesmo, pá, espetacular, espetacular. E pronto, meus amigos, temos aqui 1 hora e 22 minutos, penso que é por aí. Mais um tema interessante, ou seja, nós sabemos que por vezes existem algumas características que são mais difíceis de fixar do que outras, consoante a espécie e a raça, e penso que foi aqui algo importante também. Deixem-me só ler aqui a resposta do Nuno. Nuno Duarte, portanto, o Nuno tinha dito, tal como nos lizards, ouvi muitas vezes dizerem que é só juntar dourado com prateado ou prateado com azul, nos poucos anos que estou nisto, mas já acho que não funciona bem assim. E depois diz penas, tamanho das aves, nevedura que até os dourados têm e principalmente nos azuis que muitas das vezes parecem nevados. Os azuis normalmente têm fundo branco, não é? É normal que a estrutura de pena nos azuis a estrutura de pena seja diferenciada dos demais, não é? Penso eu que seja por aí. Até porque nos lizards é exatamente a mesma coisa que acontece nos glossas e também nos London Fancy. Não existem brancos intensivos e brancos recessivos. Só existem brancos intensivos. E é um problema. Porque depois há artistas que gostam de inventar e que, por exemplo, gostam de juntar azul com azul. Estamos a juntar duas aves de fundo branco. Existe 25% de fator de letalidade, ou seja, 25% das crias em princípio morrem, têm uma morte embrionária. E depois as outras 75% sobrevivem. E depois as pessoas inventam um bocadinho e isso acaba por dar mais nevedura à plumagem, não é? Nomeadamente das aves de fundo branco. Há um bocadinho por aí. Nuno Duarte, grande abraço a todos e até amanhã. Até amanhã, amigo, e obrigado por ter estado aqui presente. Cardoso Álvaro, olha que tipo de voadeiras tu usas. Uso umas voadeiras que eu próprio fiz. Eu neste momento já devo estar sem luz no canaril. Não, por acaso até estou. Posso ir mostrar. Uso umas voadeiras que eu fiz, ou seja, tenho umas voadeiras em PVC que acabam por ser também as minhas gaiolas de criação e depois tenho umas voadeiras que eu fiz. Ou seja, vou aqui mostrar. Deixa-me só entrar aqui na porta de segurança, que isto é para evitar que os passarinhos fujam e que as cobras, ratos, gatos e por aí fora entrem. Ok? Portanto, tenho aqui umas voadeiras que eu fiz de raiz, que são estas. A ver. Estas fui eu que fiz quando vim para aqui para este novo canaril. Eu estou aqui há 2 anos, é a segunda época de criação aqui neste canaril. Estas eu fiz, são praticamente do meu tamanho. Têm quase 2 metros de largura, também têm 1,60 m ou 70 de profundidade. Portanto, meto os glossas com sorte num lado, os glossas coroados ao contupete no outro. Está a ver? Depois, para além disso, tenho estas em PVC, que é com sistema de rolo, que são excelentes. Dá para dividir aqui ao meio, se eu quiser, como por exemplo eu tenho aqui em baixo. Vão ver? E depois ainda uso estas gaiolas, são as minhas gaiolas de criação, também de sistema de rolo em PVC. Utilizo também normalmente como voadeiras, por exemplo, aqui estas baterias
São baterias de 3 gaiolas juntas, ou seja, uma, duas, 3. Portanto, isto tem 60 cm com 60 com 60 dá 1,80 m. E costumo pôr aqui também 12 aves, mais ou menos uma dúzia de aves, aqui a fazerem a muda. Aqui tenho algumas fêmeas London Fancy, que aqui estão. Aqui está, Nuno, estás a ver o que eu estava-te a falar, o ter utilizado algumas aves melânicas, estão aqui algumas fêmeas que comprovam esta situação, ou seja, foram algumas destas fêmeas que acabaram por ajudar na característica de conseguir ter as penas das zonas de marcação mais melânicas. Aqui tenho um casal em que o macho é este, o Stongalbeck está em cima do ninho, a fêmea é esta, tem as zonas de marcação canela. Está a acabar aqui de criar 3 filhotes. Amanhã já os paro, eles nasceram no dia 25 do mês passado. Portanto, hoje já estamos a 29, amanhã já terão 35 dias. Portanto, será uma altura ótima para os parar para as vadeiras. Ou aqui num bocadinho arisco. E depois tenho aqui mais um casal daqueles que eu referi, que também estão aqui a acabar de criar os filhotes. Mais uma fêmea melânica, o macho clássico, está ali escondido atrás da banheira, a ver se eu consigo filmar. Olha, ali está o galho, a fêmea, e os filhotes andam por aqui. Está aqui um, está o outro ali em baixo, e o outro deve estar aqui num comedor. Aqui está ele. Aqui andam os 3 maluquinhos. Portanto, ainda estou na expectativa destes passarinhos também poderem ainda algum deles sair clássico, ou saírem Spiegelbeck. Mas pronto, e basicamente é isto. Utilizo também as gaiolas de criação depois, quando termina a época de criação, também utilizo como voadeiras, ou seja, aqueles passarinhos que eu começo a ver que estão dentro daquilo que eu pretendo, dentro daquilo que eu procuro, começo a individualizá-los e a isolá-los aqui também. Portanto, basicamente é isto. Os passarinhos têm muito aqui, podem ver também, vou mostrar aqui nas costas, podem ver também aqui, já tenho muitos glossares parados, criaram aqui este ano, também são gaiolas de 1 metro por 40 cm de altura. Portanto, também tenho aqui vários passarinhos já aqui a fazer a muda. Aqui em baixo são os machos são mais brutos e então para estarem mais calmos meto-os cá em baixo. E pronto, e assim vai. E assim vamos. Pronto, meus amigos, vamos ficar por aqui. De 1h12 passámos para 1h28. Isto, quando começamos a falar de passarinhos, já sabemos que depois é difícil nos calarmos. Vamos ficar por aqui por hoje. Amanhã voltaremos com um novo tema. Deixem-me só ver aqui os comentários. Ora então, Pedro Correia, mais uma live muito interessante. Até amanhã a todos. Um forte abraço, amigo. Até amanhã. Obrigado por ter estado aqui. Nuno Duarte, e são voadeiras bem grandes. Eu também queria umas assim. Isto dá para morarmos lá dentro. Isto é quase como aquelas barracas que andam a vender lá em Louros. Aquelas barracas são 4x4. Isto é basicamente 1,80 por 1,80. Portanto, é metade daquelas barracas que andam lá a vender. Edmilson Oliveira, top, amigo. Espetáculo. Obrigado, amigo. Nuno Duarte, tenho as últimas 3 crias do tamanho desses. Nasceram dia 12. Top, top, top. Pronto, eu aqui estou a tentar ir ao máximo com os London Fancy. Por isso é que ainda tenho aqui o atraso. Mas também o atraso também está-se a dever muito a eu ter participado no Mundial. Essa foi a grande causa. O Mundial é no final de janeiro. E depois as aves virem, eu ter esperado um bocadinho para ver se tivessem vindo com alguma doença, para ver se eu me conseguia aperceber, porque depois tive que enviar as fezes ao veterinário, ver se tinha sido detectada alguma coisa para fazer o tratamento, depois tive que fazer o tratamento aos fungos com o Fugizone, que é algo que eu não abdico de fazer todos os anos. Depois juntar as aves ligarem-se bem e tudo mais, atrasou-me só no final de fevereiro, é que eu comecei a criar. Quando normalmente, ali nos finais de janeiro, inícios de fevereiro, eu começo a juntar os casais. Portanto, estou com um mês de atraso. Era para ter acabado em junho. E pronto, ainda tenho aqui crias dependentes em julho. É assim. Não. Quando queremos andar depois neste tipo de eventos, sujeitamos a estas cenas. Pronto, acontece. Ora, Cardoso Álvaro, bom, top. Ok, obrigado, amigo. E pronto, meus amigos, vamos ficar por aqui. Vou-vos deixar aqui com uma última imagem dos canários London Fancy, uma raça brutal, meus amigos. Não quero demais olhar para isto. António Correia, até amanhã, amigos, até amanhã, meu amigo. Meus amigos, não desistam de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço e amanhã cá estaremos novamente.